Mas, queridos, louvado seja Deus, agradeço aí pela atenção dos irmãos mais uma vez e quero convidá-los para que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, onde iremos prosseguir com a conversão de Cornélio. Então nós vamos pegar aí Atos no capítulo 10, e nós vamos ler a partir do verso 23. Amém, queridos? Nos diz assim a palavra do Senhor. Nos diz assim: no dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Na medida em que a gente for expondo, nós vamos ler aqui as outras partes do texto. Irmãos, eu quero falar, com a graça de Deus nessa noite, com os irmãos, acerca de uma necessidade que nos une. Deus estava aqui, nesse momento, causando uma união impensável até aquele momento. Unir judeus e gentios em um corpo só. Para que esses que eram divididos por causa da linhagem fossem agora unidos como corpo de Cristo. Eu, refletindo nesse texto, fiquei imaginando, irmãos, se todas as pessoas do mundo tivessem clareza sobre o que de fato necessitam, como que seria a vida? Será que haveria tanta guerra? Será que haveria tanta destruição? Será que haveria tanta opressão? Será que haveria tanta covardia? Será que haveria tanta coisa ruim? Se todas as pessoas tivessem clareza sobre o que de fato necessitam, será? Como seria, irmãos, se todo encontro de pessoas fosse para aprofundar na comunhão e para promover um amadurecimento para a vida? Você consegue imaginar isso? Porque, irmão, se a gente for parar para pensar de uma maneira muito fria, a maneira como que nós, seres humanos, vivemos nesse mundo
É uma coisa muito esquisita, porque as pessoas só olham as outras como uma oportunidade. Uma oportunidade para ser servido, uma oportunidade de negócio. Faz uma experiência, ou pelo menos pesquise sobre experiências sociais de uma pessoa mal vestida entrando numa concessionária. Vai ser desprezado só de olhar. Sabe por quê? É porque as pessoas que estão dentro daquela concessionária, elas não conseguem ver ninguém entrando ali como um simples ser humano. Mas só observa o seguinte: é um cliente ou não é um cliente? Vai comprar um carro ou não vai comprar nada? Ou vai pedir para usar o banheiro? Mas não pensa que é diferente quando você chega numa sorveteria. É a mesma coisa. E quando você entra numa loja de calçado, se não sabe disso, fique sabendo. Eles são treinados a olhar para os pés de quem chega. Porque só de olhar para o seu pé, ele já imagina se vai ser possível uma boa venda. Porque nós somos treinados a olhar para as pessoas como um meio para o nosso próprio benefício. Mas observe bem que todo encontro humano deveria ser diferente. A gente deveria olhar para as pessoas percebendo aquilo que foi estabelecido pelo Criador. Nós vamos aprofundar um pouco nisso, mas veja, a nossa necessidade é de uma comunhão com Deus. A necessidade do ser humano é de ter comunhão com Deus. É de estar em comunhão, ter uma vida com Deus. É de estar alinhado com os propósitos de Deus. Esse é o real dever de todo o homem. Mas, sendo assim, todo encontro deveria ser uma cooperação para essa unidade. Uma unidade que é horizontal e uma unidade que é vertical. Imagine, meu irmão. Imagine. Se todas as pessoas que passam por você diariamente, você pudesse ter a paz de saber que aquela pessoa, ela tão somente quer ter uma boa comunhão com você, porque ela tem uma boa comunhão com Deus. A gente caminharia de uma forma bem mais feliz e leve nessa vida. E que bom se as pessoas, ao nos encontrar, elas pudessem também identificar que eu e você somos pessoas que estamos em comunhão com Deus e temos coisas boas para compartilhar com aqueles que se encontram conosco. Então veja, do que nós estamos falando aqui? Nós vimos que na primeira parte aqui, do capítulo 10, dois homens que não se conheciam, que estavam orando em lugares diferentes, em momentos diferentes, foram trabalhados por Deus em seus corações, para que pudessem, em um momento muito especial, se encontrar. O romano Cornélio, um centurião, um homem importante, que estava lá em Cesareia, e o pescador de almas, Pedro, que estava em Jope, um judeu. Cornélio foi ordenado a buscar Pedro. Veja isso. Deus falou no coração de Cornélio: você vai ouvir o que Pedro tem para te falar. E Deus também falou no coração do Pedro: Pedro, você vai ter que falar sobre mim com um homem que eu vou fazer ele vir a seu encontro. Percebe que Deus está aqui promovendo um encontro entre pessoas que eram muito diferentes, que tinham um estilo de vida diferente, mas que tinham sede de Deus. O versículo 23 que lemos, ele vai dizer aqui, vai nos contar que Pedro recebeu aquela comitiva que foi enviada pelo centurião. Chamou para que eles entrassem
ali na sua casa, para que no dia seguinte pudessem partir juntos para o encontro do qual falaremos hoje. Queridos, Deus preparou os dois corações para ensinar duas verdades que vimos na semana passada. Primeiro, ninguém é salvo pelas obras que pratica. Cornélio era um homem de oração e era um homem que praticava boas obras, mas ele não conhecia o Jesus enviado. Ele não conhecia o Evangelho. E a outra verdade é que quem já está em Cristo precisa ser aperfeiçoado. Pedro, já apóstolo, um homem já cheio do Espírito Santo, ele precisava compreender e viver a extensão da graça aos gentios. Ele precisava entender que não se tratava dele e do povo dele, mas que o Senhor queria, através da vida dele, alcançar pessoas com as quais ele não queria convivência. E aqui, irmãos, a gente chega num ponto importante. Não é a primeira vez que falamos nisso aqui, mas a gente se fecha. A igreja cristã, ela tem, se fosse pegar aqui uma ilustração, parece aquela loja de panela que tem na Glória. Se você entrar para o mundo evangélico, é como se você entrasse numa loja de panela. Cada uma tem o seu contorno, a sua cor e aquilo que ela pode conter. É um monte de grupinhos. E veja, queridos, muito disso acontece porque as pessoas se fecham nos seus grupos e não querem, por alguma razão, estar em contato com outras pessoas que não fazem parte do seu círculo social. E Deus está aqui tirando Pedro de uma situação de conforto, dizendo: Pedro, você vai estar com gente que você não gostaria de estar. É isso que missionários enfrentam. Não só missionários que estão lá fora, mas quem também faz missão nas cidades. É estar no meio de pessoas com as quais a igreja não se comunica, não convive. Pois bem, nós vamos ver aqui como que foi esse encontro. Os irmãos se lembram que Cornélio enviou 3 pessoas para que pudessem ir a Jope, encontrar-se com esse tal de Pedro que estava na casa de um certo Simão, que morava em um lugar perto do mar. Então, Pedro, quando ele sai de Jope, ele leva com ele agora 6 pessoas de Jope. Então nós temos 3 pessoas que foram ao encontro de Pedro, 6 pessoas e Pedro. Então, são 10 pessoas que vão sair de Jope e vão fazer uma viagem de cerca de 50 quilômetros para chegar na casa de Cornélio. É muito importante a gente perceber que quando eles chegam ali na casa de Cornélio, não estava só Cornélio. Cornélio havia chamado seus parentes, seus amigos mais íntimos, e estava ali uma reunião de pessoas aguardando Pedro chegar. E veja, queridos, isso não foi um encontro qualquer. Foi um ajuntamento promovido por Deus para a glória de Jesus. Deus mobiliza pessoas para que pessoas se reúnam para falar do nome dele. Meu irmão, acredite se quiser, isso aqui é uma obra de Deus. Deus une pessoas para que essas pessoas reunidas possam falar do seu reino e glória. Pois bem, Cornélio, ele tem uma atitude que é muito interessante. Vocês viram no versículo anterior que Cornélio estava orando e um anjo fala com Cornélio. Vai lá e chama esse Pedro porque ele tem coisas para te dizer. Irmão, Cornélio, ele não fica ali dizendo:
Deus vai falar comigo. Não. Cornélio chama a família dele. Cornélio chama os amigos. Cornélio reúne as pessoas próximas e diz: vamos esperar aqui, porque eu mandei 3 lá para buscar um tal de Pedro, que um anjo falou para mim que um homem vai vir aqui em casa e tem coisas para dizer para nós. Irmão, você imagina? Você imagina o coração de Cornélio? A certeza que tinha ali, de alguma forma, de que algo ia acontecer. E ele faz aquela mobilização e está todo mundo ali esperando esse tal de Pedro chegar. Eu quero trazer aqui, irmãos, uma palavra para mim e para você. Será que nós temos reunido as pessoas que nós amamos para que possam ouvir da palavra também? Ou será que a nossa vida com Deus, ela se tornou uma experiência solo? É uma coisa assim, sou eu e Deus e ponto final, acabou. Nós reunimos pessoas para que ouçam o Evangelho junto a nós, ou guardamos a fé como um assunto só nosso? É uma coisa para a gente pensar. Mas note, queridos irmãos, que o texto nos mostra o seguinte, que no primeiro encontro, Pedro já teve um trabalho a desenvolver com Cornélio. Porque quando Pedro chega, Cornélio se prostra e começa a adorar. A gente pode até imaginar por quê, né? Gente, Cornélio era um homem habituado na cultura romana, onde todo César era um semideus. Então era muito comum se prostrar diante dos homens em Roma. Agora estava chegando ali alguém que foi recomendado por um anjo, né? Então Cornélio ele já chega e já dobra logo o joelho. Ele já quer logo adorar. Mas Pedro, ele o interrompe e diz: não faça isso. Levante-se, porque eu sou homem igual a você. Meus irmãos, nós temos aqui uma coisa que é importante a gente considerar, porque esse é um dos poucos textos, e um dos textos mais diretos aqui no Novo Testamento, que deixa claro que ninguém deve venerar homens, pastores, líderes. Ninguém deve fazer isso. E os pastores e líderes que buscam isso, eles estão cometendo um erro absurdo. Porque somente o Senhor é digno de adoração. Mas eu quero dizer para você que existe um meio termo que muitos pastores utilizam para poder manipular as pessoas, não ficar uma adoração escancarada como essa aqui que Cornélio fez com Pedro, mas fica uma coisa meio velada, mas é também uma forma de adoração. Eu quero deixar aqui só como alerta para os irmãos. Sabe por quê? Porque todo pastor que ele diz para você que a oração dele é maior do que a sua, ele está querendo fazer você ficar refém dele. Todo pastor que diz que você precisa de uma cobertura espiritual dele, ele está querendo dizer que você deve a ele alguma coisa. Tá? Isso não é verdade. Eu quero te dizer que tem oração de muito membro de igreja que é mais fácil de chegar no ouvido de Deus do que a de muito pastor. Não duvide disso. Porque o título pastor quer dizer que aquela pessoa está a serviço de Deus. Não que aquela pessoa é um tipo de semideus, alguém que vai ser um caminho para você chegar a Deus. O único caminho para você chegar a Deus chama-se Jesus. Tá? E uma última coisa, existe algo meio entre aspas,
meio tom, eu queria usar um termo aqui, mas não vou usar. Tá? Mas existe uma coisa que se cultiva por aí, que é a ideia dos pais espirituais. Viu? Papai. Meu paizão, meu irmão. Seu pai é aquele que se casou com a sua mãe. Você só tem esse pai. Fora disso, você só tem um pai que está no céu. Aliás, foi Jesus que falou isso. Você só tem um pai que está no céu. Aí você fala, por que a pessoa fazia isso? Irmão, isso é uma maneira de manipular. Isso é uma maneira de fazer alguém se submeter de forma suave. Tá? Então, fechando parênteses, existem muita prática de adoração entre homens. E isso está errado. Qualquer pastor sério vai dizer quando alguém começa a adorá-lo, como Pedro fez aqui, para com isso e se levanta, porque você é homem do jeito que eu sou homem. Pronto, acabou. E qualquer pessoa que conhece a Escritura não vai fazer o que Cornélio fez. Vai se prostrar e adorar somente a Deus. Amém? Fecho parênteses para esse alerta. Então veja. Quando então Pedro chega, eu quero que vocês notem que a primeira coisa que Pedro fez questão de dizer para todo mundo que estava ali é o seguinte, ó. Eu estou aqui, mas que fique bem claro. Se dependesse de mim, eu não viria. Você reparou isso? Olha o que ele diz no verso 28. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus mostrou. Você percebe isso? Esse encontro que aconteceu aqui, quando Pedro chega, ele é direto em deixar isso muito claro. E isso aqui, irmão, expõe, essa franqueza de Pedro, ela expõe aqui a diferença entre tradição religiosa e obediência ao Evangelho. Que Pedro falou assim, a nossa lei, na lei judaica, veja, não é lei do Antigo Testamento, foi uma lei que eles criaram entre eles. Que para não se contaminar, então não se mistura. A melhor forma de você não se contaminar é você não se misturar. Então essa franqueza dele está deixando claro que existe uma diferença entre tradição religiosa e obediência ao Evangelho. Entre as leis que nós criamos e a palavra de Deus. E a gente deve tomar muito cuidado com isso. E o Pedro, o que ele faz aqui nesse momento? Ele diz, olha, mas Deus me mostrou. Enfim, prevalece aqui a palavra de Deus e não nossos costumes. Prevalece aqui o que Deus falou e não o que nós, na nossa cultura, defendemos com unhas e dentes. Pois bem, então Pedro declara que ele aprendeu de Deus. Ele falou assim, olha, eu aprendi. E aí que ele está se referindo àquela visão que ele teve do lençol descendo com os animais e Deus falando para ele naquela visão, falou assim, olha, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Então ele está entendendo aqui, declarando para aqueles que estavam ali ouvindo, que nenhum homem deveria ser chamado de impuro. A pureza diante de Deus não vem mais de separação cerimonial, mas da justiça de Cristo, recebida pela fé. Pedro está tendo esse entendimento agora. O que torna alguém puro não é a cerimônia que essa pessoa participa dela. O que torna alguém puro é se está em Cristo. O que diferencia quem está puro e impuro é quem está em Cristo. Tá? Então veja, depois de dar essa palavra, Pedro pergunta, então o que eu vim fazer aqui? Para que vocês me chamaram? E aqui tem uma coisa impressionante, irmãos, na palavra de Cornélio, porque quando Cornélio ele vai explicar a razão de Pedro estar ali, é óbvio que Pedro já sabia, porque não é possível que não conversassem no caminho, e quando aqueles que foram enviados por Cornélio chegaram lá, contaram para Pedro sobre o que aconteceu na visão, o anjo, etc. e tal. Mas Pedro então ali, por formalidade pergunta,
e Cornélio, por educação, responde. Cornélio conta para ele tudo. Eu estava aqui orando, apareceu um anjo, mandou te chamar, e que bom que você está aqui. Mas tem um detalhe muito interessante. Quando Cornélio acaba de dizer isso, foi bom que você tenha vindo, aqui no verso 33, ele diz, agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Irmãos, eu acho isso aqui muito interessante. Sabe por quê? Porque Cornélio respondeu aquela pergunta de Pedro com uma maturidade notável. 3 coisas que vale a pena destacar. Primeiro, ele tinha consciência de que todos ali estavam reunidos na presença de Deus. Olha o que ele diz. Estamos aqui na presença de Deus. Uma primeira coisa. Uma segunda coisa. Ele afirma que eles estão ali dispostos a ouvir tudo o que Deus tinha para falar com eles. Eles não estavam ali com o interesse de ouvir palavras seletivas, de ouvir palavras específicas que pudessem lhes agradar, mas eles queriam ouvir tudo o que Deus desejava falar a eles. E a terceira coisa, ele tinha certeza que eles não estavam ali para ouvir as experiências de Pedro. Ele disse que ele estava ali pronto para ouvir tudo o que Deus tinha para falar através de Pedro. Em outras palavras, Pedro, o que importa é a palavra de Deus que você vai trazer a nós. É a palavra de Deus. Então, irmãos, nós sabemos que também vivemos numa cultura onde muitas vezes o evangelho passa por edições. Passa por ajustes. De maneira que a palavra que se prega, a mensagem que se apresenta, são recortes. E nunca o todo. São trechos que vão de repente causar nas pessoas, nos ouvintes, alguma sensação agradável, mas que não vão trazer todo o conhecimento de Deus. O evangelho não deve ser fragmentado. A palavra de Deus precisa ser exposta como ela é. Pois bem, depois de falar que estamos aqui para ouvir tudo o que deve ser dito, queridos irmãos, nós chegamos aqui no verso 34 e eu peço que os irmãos leiam, por favor, comigo. Verso 34. Então Pedro, já que é para falar, Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, da paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Queridos, a palavra
foi pregada. E quando nós olhamos para cá, nós vemos que não há outro evangelho. Pedro começou reconhecendo que a obra da graça estava alcançando gente que não era do povo judeu. E que somente Deus poderia ter feito isso acontecer. Levar aquele judeu que não queria se misturar com o povo não judeu, para estar entre os judeus, falando do reino e da graça. Agora, uma coisa que me chama a atenção, e vocês devem ter percebido isso. Quando Cornélio, ele responde o motivo de estar ali, Cornélio responde contando da experiência que ele teve. Ora, um anjo falou comigo. Um anjo disse isso para mim. Quando Pedro tem a oportunidade de falar, você não encontra Pedro contando para ele, pois é, eu também estava orando, e o Espírito Santo falou para mim, e o Espírito Santo disse para mim. Teve um outro momento também, que o Espírito de Deus falou comigo, teve outro momento que eu orei, e teve um momento que... Pedro não ficou ali se promovendo, mas ele começou a pregar o Evangelho. E qual foi o conteúdo do sermão? Pedro começou a falar de João Batista, da mensagem do arrependimento, contou a trajetória, Jesus, ungido pelo Espírito Santo, fazendo o bem e libertando oprimidos, falou da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, falou de Jesus como Senhor dos vivos e dos mortos, cumprindo que Jesus era o cumprimento de toda a profecia do Antigo Testamento, e que todo aquele que crê em Jesus Cristo tem o perdão dos pecados. Isso é obra que acontece pela fé e não pelas obras. Então veja, irmãos, não existe outra mensagem. E se você perguntar, o que a igreja faz, o que a igreja anuncia? A igreja anuncia as boas novas. Estávamos todos perdidos, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem é essa. O que a igreja faz? Vive isso e anuncia isso. Qualquer coisa fora disso, meus irmãos, é história. A Bíblia não manda pregar moralismo, experiência religiosa, nem boas obras. O Evangelho é sempre isso. Cristo foi enviado, morto, ressuscitado, e aquele que recebe a Cristo pela fé, aguarda a sua volta. Aguarda a sua volta. Agora, irmãos, acontece aqui um fato surpreendente. Verso 44 a seguir. Enquanto Pedro ainda falava essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Meus irmãos, a palavra foi pregada e o Espírito Santo confirmou ali a obra de redenção e de salvação no meio daquelas pessoas. Percebamos uma coisa: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui muito importante. Por muito tempo, eu também pensei assim, que o Espírito Santo de Deus,
Ele só age na nossa vida quando nós estamos orando. Como vocês perceberam que o Espírito Santo de Deus operou na vida de muitas pessoas naquele momento, enquanto essas pessoas estavam ouvindo a palavra? Ouvindo a palavra. O que isso deve fazer a gente observar, irmãos? É que o Espírito, ele age por meio da palavra. O que moveu o Espírito naquele momento não é o fato de alguém estar prestando atenção. Porque Deus não precisa das nossas ações para que o Espírito dele faça alguma coisa. Ele não depende de nós para agir. Ele não está limitado a isso. Mas, consideremos, porém, queridos irmãos, que ordinariamente o Espírito age por meio da palavra pregada e não a parte da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Quando eu estava pensando nessa parte, eu me coloquei a refletir numa coisa. Onde está a nossa atenção, irmãos, quando a palavra é pregada? Onde está a nossa cabeça quando a palavra de Deus é exposta? Nós temos meditado e guardado a palavra no nosso coração? Qual é o nosso nível de reverência à palavra? Qual é a nossa conduta diante de um texto sagrado? Não é religiosidade, irmãos. É uma questão de consciência. Quando você for orar, ore. Nosso pensamento, às vezes, não é assim que acontece? Pelo menos comigo é assim. Às vezes o pensamento quer tomar outro rumo. Mas quando for orar, ore. Se orar em voz baixa está fazendo com que você se perca, ore em voz alta. Se de joelho você está perdendo a consciência do que você está fazendo, fique de pé. Mas quando você for orar, ore. Já viu quando você está conversando com uma pessoa e parece que o olho da pessoa está atravessando você? A pessoa está ouvindo a conversa do outro lá atrás. Está aqui em frente de você, que é mesmo? Ah, é mesmo? Mas o olho está lá, ó. Está captando a conversa do outro lado, sintonia. Né? Lembra que eu falei sobre a oração aqui na quarta-feira? Entra no teu quarto e ora, porque Deus te vê enquanto você ora. Não é só uma questão de ouvir, Ele te vê. Então, queridos, quando for orar, ore. Quando for ler a Escritura, leia e medite na Escritura. Sabe? Qual que é a diferença? Que diferença vai fazer você ler 20 capítulos num dia e você não prestou atenção e não refletiu em uma palavra do que você leu? Você bateu uma meta, mas você não meditou. Então leia e procure ver assim o que aquilo quer dizer para você. Como que aquilo se aplica na sua vida?
E quando estamos aqui em culto, nossa atenção precisa estar no culto. Porque o que aconteceu aqui é muito importante perceber. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo agiu na vida de todos. E aí, meus irmãos, consideremos, todo mundo ficou admirado, porque lembra aqueles 6 que vieram de Jope? Estavam ali, eles viram romanos, recebendo o Espírito Santo. E eles disseram, olha só o que Deus fez. Deu para os romanos o mesmo Espírito que deu a nós. Então Pedro, ele logo toma a iniciativa, porque a família do centurião recebeu o Espírito Santo. Os funcionários, soldados, todo mundo estava ali. E Pedro não se conteve, olhou para o de Jope, e agora? Como que a gente pode negar água para estes que receberam o Espírito Santo como nós? E ali teve uma confissão pública de fé, eles foram batizados, e Pedro permaneceu alguns dias com aqueles irmãos, a pedido de Cornélio, e aquela comunhão foi ali, meus irmãos, uma comunhão que rompeu com uma barreira intransponível de séculos e milênios. Estava ali o povo reunido. O que a gente deve aprender com isso, irmãos? Há uma esperança a ser compartilhada e uma necessidade que pode ser suprida quando a pessoa se dispõe a compartilhar coisa boa, a compartilhar o que é necessário compartilhar. Quantas vidas foram mobilizadas em torno do nome de Jesus aqui, você percebeu isso? Como é que começa a história? Pedro está lá orando, esperando o almoço ficar pronto. Cornélio está lá orando, em um momento da tarde. A partir disso, Deus une esse monte de gente em torno do nome de Cristo. Agora perceba, e aqui a gente já está na conclusão. Pedro se dispôs a ir e não inventou nada, ele só foi. Deus mandou eu ir, então eu vou. O que vai acontecer lá? Eu vou falar daquilo que eu já recebi do Senhor. Cornélio, quando Pedro chega, ele não fica lá dizendo assim, Pedro, olha, eu sou um cara bom, eu ajudo muita gente, eu estou aqui sempre fazendo uma coisa para facilitar para alguém. Não tem isso não. Não tem isso não. Cornélio não se justificou. Então Pedro foi, Cornélio não se justificou. E Deus agiu do início ao fim, glorificando o próprio nome, chamando e preparando corações, enviando mensageiros e confirmando a palavra pelo Espírito Santo. Jesus foi adorado, irmãos, como Senhor e Salvador na vida de muita gente ali naquele momento. Agora veja, não foi porque Pedro ou Cornélio fizeram alguma coisa extraordinária, mas tudo aconteceu porque a palavra foi anunciada e o Espírito Santo se utilizou dessa espada, que é a palavra, para penetrar na divisão da alma e do espírito daquelas pessoas e causar uma transformação para a vida eterna. Portanto, nós temos aqui, se alguém entre nós aqui, ainda não creu nessa mensagem, que possa crer,
que Cristo morreu e ressuscitou. Ele veio para salvar os pecadores. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, porque recebe o perdão dos pecados. Então, se alguém entre nós ainda não respondeu a essa palavra, que responda hoje, com fé e arrependimento. Agora, se você já crê, resta uma pergunta. Que barreira você ainda ergue entre você e outras pessoas que Deus escolheu salvar? Será que em algum momento nós estamos nos achando bons demais e isso nos afasta dos outros? Será que nós nos achamos bons demais e isso tem feito a gente se afastar dos outros? Tem um dado aqui curioso, que quando a gente lê aquele livro de Atos, irmãos, é uma coisa assim, você vai lendo, parece que está assim, né? Uma coisa aconteceu hoje, isso aqui está acontecendo na semana seguinte, agora isso aqui está acontecendo no mês seguinte. Mas você sabe qual que é a distância entre a morte e ressurreição de Jesus Cristo e a conversão de Cornélio? Tem aproximadamente entre 7 e 10 anos. Ou seja, Pedro, esse apóstolo, ele ainda não havia amadurecido acerca da graça salvadora depois de anos de caminhada com Cristo. Por que eu trago esse dado? É porque a gente também pode estar passando por isso. A gente também pode estar passando por isso. Por causa de nossas leis, por causa de nossos pensamentos, a gente não enxergar a graça de Deus, que precisa alcançar muita gente, e que nós precisamos ir lá e falar dessa graça com as pessoas. Então, seja qual for o tempo em que estamos fechados em nós mesmos, existem Cornélios, existem famílias inteiras de Cornélios, existem soldados e serviçais de Cornélio, que aguardam ansiosamente por uma palavra de Deus. E a pergunta que encerra essa mensagem: quantos quilômetros estamos dispostos a caminhar para isso? Vamos orar? Pai, nós queremos te bendizer, te exaltar por tua graça. Queremos te bendizer e te glorificar por tua misericórdia. Queremos pedir ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha cumprir em nós todo o teu querer. Que o Senhor venha cumprir em nós toda a sua vontade. E que possamos, ó Pai, agir nessa vida, seguir nesse mundo, indo, que possamos, meu Pai, pregar o Evangelho. Que o Senhor possa nos despertar, meu Deus, para uma vida de maior devoção, maior comprometimento, para que possamos perceber que a nossa existência aqui tem um propósito, e que nossa vida, e que nossa palavra, que nosso comportamento, que nossas atitudes precisam ter o propósito de testemunhar de uma esperança, para que possamos dizer para todo mundo que todos necessitam da graça do Senhor Jesus Cristo e que nós estamos aqui para compartilhar desse amor. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a tua graça, por misericórdia. Amém. Amém, queridos.